Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Anunciamos o início da reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Garcitilso do Lago e Silva ao senhor Dr. Antônio Jorge Cunha Campos, diretor da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM, conforme o Decreto Legislativo número 412/2018, de propositura do vereador François Vieira da Silva Matos, que presidirá esta reunião solene. Você tem imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Garcitilso do Lago Silva ao senhor Dr. Antônio Jorge Cunha Campos. Lembrando que esta é uma propositura do vereador François e será presidida pelo mesmo. TV Câmara é o legislativo municipal mais perto de você. Autoridades, nobres vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em homenagem à sua senhoria, o doutor Antônio Jorge Cunha Campos. Neste momento, convidamos para compor esta mesa solene a sua senhoria, o doutor Antônio Jorge Campos Cunha, homenageado. Convidamos a sua senhoria o professor doutor Silvio Mário Puga Ferreira, magnífico reitor da Universidade Federal do Estado do Amazonas. A sua senhoria o senhor José Carlos de Sá Colares, vice-diretor de Administração e Finanças, representando o Conselho Federal de Administração. A sua senhoria, o senhor Inácio Guedes Borges, presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas. E a sua senhoria, o senhor Orlando Ferreira Cruz, presidente do Sindicato dos Administradores do Amazonas. Convidamos ainda o senhor Eisenhower Pereira Campos, subsecretário municipal de gestão, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela senhora Cinélia Mendonça Printes, acompanhada pelo tecladista Williams Fonseca Solano.
herança a terra desce. Em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, Pai vigoroso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste soles mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teu risonho, os lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergue da justiça a clava fortes, verás que um filho teu não foge à luta, não teme que te adore a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste soles mãe, gentil pátria amada, Brasil, Brasil. Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça a leitura da biografia do homenageado. Antônio Jorge Cunha Campos nasceu em Manaus no dia 29 de janeiro de 1960, filho de Claudionor Pereira Campos e Alaide Cunha Campos, pai de Tiago e Denise Campos. Tem 3 netos e é casado com a senhora Cinélia Mendonça Printes. Em 91, na Universidade Federal do Amazonas, inicia sua vida acadêmica. Formou-se em administração de empresas e especializou-se em engenharia de produção na Universidade Federal da Paraíba. Em 98, foi aprovado em concurso para o curso de administração da UFAM e, em seguida, em Florianópolis, tornar-se o primeiro mestre em administração da região norte. Em 2004, conveniado com a Universidade de Castellón de la Plana, na Espanha, tornou-se doutor em logística e transporte e também o primeiro doutor nesta área no Amazonas. Atualmente, é diretor da Faculdade de Estudos Sociais, a FES, da Universidade Federal do Amazonas, diretor de Formação Profissional e Desenvolvimento Institucional do Conselho Regional de Administração do Amazonas e professor e pesquisador da FES, UFAM. É professor de cursos de pós-graduação em diversas instituições brasileiras. Durante 18 anos, trabalhou em empresas do Polo Industrial de Manaus. Também participou do projeto de investigação de recursos de informática na área biomédica, projeto Inbiomed do governo espanhol, como pesquisador convidado na cidade espanhola de Castellón de la Plana. Tem diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, dentre elas, classificação de artigo no Production and Operation Management Society, em 2009, e na Global Challenge of Opportunity, em Orlando, nos Estados Unidos, com o tema A Produção de Eletroeletrônicos na Região Amazônica sob uma visão sistêmica, uma proposição teórica.
Foi agraciado com o Prêmio Mérito Acadêmico 2006, outorgado pelo Conselho Regional de Administração do Amazonas e Roraima. É ex-presidente deste conselho. Recebeu a moção de congratulação pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Recebeu o certificado de honra ao mérito pela Assembleia Legislativa do Amazonas. É autor do Plano Brasil de Infraestrutura Logística do Conselho Federal de Administração. Foi membro do Grupo de Estudo para a Implantação do Polo Naval em Manaus e atual coordenador nacional do Plano Brasil de Infraestrutura Logística do Conselho Federal de Administração. Pelos serviços que, ao longo desses anos, dedicou à educação de nível superior na cidade de Manaus, o doutor Antônio Jorge Cunha Campos recebe esta justa homenagem. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre o nosso homenageado. Equipe técnica não vai conseguir passar o vídeo com o som? Porque a gente pode continuar a cerimônia e depois passa, né? Enquanto corrige essa falha técnica. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a outorga da Medalha de Ouro Garcitilso do Lago e Silva a Sua Senhoria o doutor Antônio Jorge Cunha Campos. E para fazer a entrega desta honraria, convidamos o vereador François Vieira da Silva Mota e convidamos a senhora Cinélia, sua esposa, e o seu filho Tiago para a entrega da medalha e do seu certificado. Medalha de Ouro, Cidade de Manaus. Decreto Legislativo número 412, de 21 de maio de 2018. Artigo 1º. Fica concedida a Medalha de Ouro Garcitilso do Lago e Silva ao senhor doutor Antônio Jorge Cunha Campos, com base no artigo 174, inciso 18 do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. De propositura do vereador professor François Vieira da Silva Matos, realizado às 10 horas do dia 2 de agosto de 2018, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal do Manaus.
Agora sim, assistiremos ao vídeo sobre o nosso homenageado, Dr. Antônio Jorge Cunha Campos. Jorge Campos nasceu em 1960. Veio de uma família humilde de 8 irmãos, sendo o segundo filho de Claudionor e Alaide Campos. Começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Bem cedo, frequentou a igreja São José Operário, onde foi coroinha. Casou-se aos 20 anos com Sandra Campos, com quem teve 2 filhos, Denise e Tiago Campos, sendo agraciado mais tarde com 2 netos, Amber Valentina e Jorge Gabriel. Em 1980, concluiu o curso de técnico em eletrônica e assim ingressou no Distrito Industrial, onde trabalhou por 18 anos. Sempre estudou em colégio público e, com todas as dificuldades, conseguiu ingressar na Universidade Federal do Amazonas, onde se graduou em administração. Na pós-graduação, se especializou em engenharia de produção na Universidade Federal da Paraíba. Em 1998, em busca de mais conhecimentos, seguiu para Florianópolis, onde, na Universidade Federal de Santa Catarina, concluiu seu mestrado e doutorado, sendo parte deste na Espanha. Mas, logo a saudade e uma imensa vontade de aplicar seus conhecimentos na melhoria da cidade, lhe traria de volta a Manaus. O desejo de ver uma cidade moderna e segura, com oportunidades para todos, fez com que aceitasse, em 2008, o convite para ser candidato a vereador. O sonho de alçar voos mais altos levou Jorge Campos a lecionar na Universidade Federal do Amazonas, no curso de administração. Atualmente é diretor da Faculdade de Estudos Sociais, da UFAM, e diretor de formação profissional do Conselho Regional de Administração do Estado do Amazonas, atuando principalmente nos segmentos de logística empresarial e gestão integrada da cadeia logística, avaliação de desempenho, organização industrial e administração de produção. Até hoje, ele contribui com os seus conhecimentos, dando palestras em eventos nacionais e internacionais. A sua esposa, Cinélia Mendonça, tem desempenhado papel importante em sua vida. Jorge Campos sempre lutou pelo crescimento e prosperidade da cidade e das pessoas, contribuindo para a formação de vários mestres e doutores. Escreveu várias obras, com destaque para o Plano Brasil de Infraestrutura Logística, PBLOG, e Avaliação de Desempenho Logístico. Tive a honra de ser aluno do professor Jorge Campos e posso dizer que ele é uma pessoa que nos prepara para a vida, por ser um homem comprometido com a educação, com a ética, com a moral e que nos fez compreender de fato a importância da profissão de administrador para o mundo e para toda a sociedade. Um gestor de visão é isso, é aquele que trabalha pelo coletivo e para o coletivo. Por isso, o professor Jorge Campos faz jus à medalha Garcitilso do Lago e Silva. Parabéns, Jorge Campos. Professor Jorge Campos, luz que não se apaga, pelo bem da educação, inteligência comprovada, competência no transporte, visionário e trabalhador. Professor Jorge Campos. Neste momento, assistiremos à apresentação da cantora Evelyn Valery Farias, com a música Grande És Tu, acompanhado também pela senhora Cinélia Mendonça Prince. Bom dia, meu cumprimento a todos, aos vereadores, à mesa, às autoridades e aos demais convidados. Nós também pertencemos à classe dos professores e é com muita honra que representamos aqui a educação adventista, professor. Oi, som. Bem, continuando,
Então, somos gratas ao convite e, com honra, representamos a educação adventista, a educação esta que tem como objetivo e missão contribuir para o desenvolvimento integral dos educandos, formando cidadãos pensantes e contribuintes e que sirvam a Deus, a pátria e a comunidade. Nós, então, também iremos homenagear o professor Jorge Campos, cantando um louvor de sua escolha, onde demonstra a sua gratidão a Deus e também o seu reconhecimento pela grandiosidade de Deus e por todas as bênçãos que Ele tem concedido. Que nós possamos também utilizar desta letra e dizermos a Deus todos os dias: quão grande és tu. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor vereador François Vieira da Silva Matos para fazer o seu pronunciamento. Convido o magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga, para presidir esta sessão enquanto faço o meu pronunciamento. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito feliz para mim, é uma oportunidade que eu tive como parlamentar
de homenagear alguém que já fez muito pela nossa sociedade, em que em algum momento deveria ser reconhecido. Ele já é reconhecido todos os dias na direção da Faculdade de Estudos Sociais, nas salas de aula, pelos alunos, pelos seus colegas de profissão, mas faltava o reconhecimento oficial dessa casa, uma medalha importante, uma homenagem importante, que, na minha opinião, os parlamentares deveriam homenagear figuras que representaram um impacto positivo, real, para a sociedade. E, no meu mandato, eu escolhi homenagear 2 professores. Um foi meu também amigo, Raimundo Expedito, diretor, coordenador, professor de diversos cursos, e também uma pessoa muito querida, homenageada pelos alunos. E hoje eu tenho a satisfação, a alegria de homenagear o meu amigo Jorge Campos, uma pessoa que eu aprendi a admirar, a respeitar e a ouvir, né, os seus conselhos, a sua sabedoria, uma voz mansa, mas de uma imensa sabedoria que ele tem. Você ter 5 minutos de conversa com Campos parece que é uma eternidade. Poucas palavras resumem um conhecimento absurdo que esse profissional tem e que ele representa. Então, para mim, hoje é uma honra. A honra não é ele, né? É o homenageado. É uma honra eu ter essa oportunidade. E mais feliz ainda estou de ver grandes amigos, pessoas que nessa minha trajetória a gente se encontrou, já fez projetos e, em algum momento, abraçou alguma causa. E isso é muito legal, né? Ver os meus amigos da Faculdade de Estudos Sociais aqui, da Uninorte, do Conselho, do Sindicato dos Administradores. Isso é fabuloso, né? A gente reunir nessa manhã nomes tão estrelados, que já contribuíram tanto para a sociedade e que eu espero também que algum dia sejam, né, se não foram, reconhecidos oficialmente por essa casa, que a gente homenageie mais professores, porque essa é a base, a educação, né? Então, todas as outras homenagens a outras categorias, a outras profissões, elas são importantes, de certa forma, mas, se a gente for falar de prioridade, daquilo que a sociedade deve olhar primeiro, a educação. Por isso, eu olho nesta homenagem também algo simbólico, que a gente precisa valorizar mais os professores, que a gente precisa valorizar mais a educação. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de reflexão e fico muito feliz, vou sair daqui muito feliz, parece que eu já fiz uma missão como parlamentar, né? Já cumpri a minha missão em termos de homenagem a essas 2 figuras, o Expedito e hoje o Campos, que com certeza são mais do que merecidos. Parabéns, meu amigo, muito obrigado. Convidamos agora, Sua Senhoria, o professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor vereador, professor François, que preside esta sessão solene, e também o autor da propositura, da homenagem, da outorga da medalha Garcitilso do Lago e Silva ao professor Dr. Antônio Jorge Cunha Campos. Queria saudar também Sua Senhoria, senhor Eisenhower Pereira Campos, que neste ato representa o excelentíssimo senhor prefeito de Manaus, diplomata Arthur Virgílio Neto. Saudar
o administrador José Carlos de Sá Colares, que nesse ato representa o Conselho Federal de Administração, também o administrador Inácio Guedes Borges, presidente do CRA Amazonas, e o administrador Orlando Ferreira Cruz, presidente do Sindicato dos Administradores do Amazonas. Eu gostaria, portanto, de ser breve nas palavras, porque todos nós queremos ouvir o homenageado, mas queria deixar duas mensagens. A primeira é que eu conheci o professor Garcitilso do Lago Silva, cujo nome denomina a medalha que o professor Jorge Campos acaba de receber. O professor Garcitilso foi um daqueles homens que eu, quando o conheci, ainda muito jovem, no Conselho Universitário, ele era conhecido como um dos fundadores da Fundação Universidade do Amazonas. Quando ela foi criada com essa denominação na década de 60, o professor Garcitilso já estava na universidade e, assim, continuou sua trajetória até se aposentar e, infelizmente, nos deixou num trágico acidente automobilístico e foi uma grande perda para a nossa instituição. Então, ele foi um daqueles fundadores da Fundação Universidade do Amazonas. Portanto, professor Campos, receber a medalha que leva o nome de Garcitilso do Lago Silva, eu tenho a certeza que aumenta a sua responsabilidade enquanto educador, enquanto formador, porque ele foi um daqueles homens que dedicou a sua vida à Universidade do Amazonas para que ela chegasse até onde chegou nos dias de hoje, como a universidade mais reconhecida no estado do Amazonas, com respeito às demais. Mas todos os rankings, quando se fala em universidade, a Universidade Federal do Amazonas lidera, seja na graduação, seja na pós-graduação, todos os índices. Isso se deve a um trabalho coletivo daqueles que lá atrás dedicaram a sua vida para que isso acontecesse, de todos os professores da universidade, muitos que já partiram, outros que estão aposentados, e de todos que estão na ativa, fazendo com que a nossa universidade cresça cada vez mais. Portanto, eu quero fazer essa homenagem primeira ao professor Garcitilso do Lago Silva. Agora, eu gostaria de homenagear o professor Antônio Jorge Cunha Campos, que é a pessoa que, por unanimidade, recebe essa medalha nesta casa. Eu conheci o professor Campos, nós entramos na universidade no mesmo ano, em 98, mas eu não conheci em 98, porque foi quando ele já tinha partido para o mestrado. Mas eu o conheci no seu retorno. E uma característica do Campos, que eu percebo, e sempre percebi nele, é que ele é uma pessoa que não trabalha para si, ele sempre trabalhou para o coletivo, ele sempre buscou o que era bom para si, ser também compartilhado com as demais pessoas. E todos os projetos que ele se envolveu, seja em Manaus, em Coari, qualquer atividade que ele se envolveu, ele tem essa marca. Ele busca fazer com que o bem que ele almeja seja compartilhado com as demais pessoas. Muita gente não sabe, mas o professor Campos, ele é conselheiro de muitos alunos. Alunos nossos que viveram situações difíceis, que eu aqui me abstenho de comentar, porque também conheço, mas ele, além da sala de aula, ajudou muitos alunos na nossa faculdade, entendendo, aconselhando, dialogando, fazendo com que eles buscassem sair daquela situação que estavam acometidos. Então, o trabalho do professor Jorge Campos não é somente na sala de aula, o que o faz com excelência, mas também, além da sala de aula, buscando fazer com que os nossos alunos sejam cada vez mais motivados, sejam cada vez mais ativos na busca do seu propósito, que é exatamente a sua melhor formação. Então, professor Jorge Campos, quando eu tomei conhecimento da outorga da medalha, a sua senhoria, eu tive a convicção de que tudo aquilo que o senhor semeou ao longo dos anos na Universidade Federal do Amazonas, ela estava sendo reconhecida pela sociedade. Portanto, eu estou aqui muito feliz, não somente na condição de reitor da Universidade Federal do Amazonas, mas também na condição de amigo pessoal do Jorge Campos, em reconhecer e dizer que este seu trabalho é um trabalho meritório e que ele não se encerra aqui, evidentemente. O Jorge Campos me sucedeu na direção da Faculdade de Estudos Sociais, assim como aqui
muitos dos colegas da FES são formados também por aquela faculdade, uma faculdade que tem uma tradição no nosso estado. O próprio professor François é formado pela faculdade e, portanto, hoje, o professor Jorge, ao dirigir essa faculdade, ele leva na sua trajetória essa missão de conduzir cada vez melhor essa importante unidade acadêmica da nossa universidade e fazer o seu excelente trabalho, que é o trabalho de compartilhar o bem com as pessoas. Então, parabéns, Jorge Campos, pela justíssima homenagem que a Câmara Municipal presta a você, e essa homenagem só honra e orgulha cada vez mais a Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado. Convidamos agora a Sua Senhoria, o senhor Inácio Guedes Borges, presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor vereador François, professor François, propositor desta homenagem. Cumprimento também o magnífico reitor e amigo Silvio Puga. Cumprimento também o conselheiro federal José Carlos de Sá Colares, companheiro de luta do Conselho. Cumprimento o presidente do Sindicato dos Administradores, Orlando Cruz, conselheiro. Cumprimento o subsecretário Eisenhower, representando aqui o prefeito de Manaus, e especialmente um cumprimento ao professor, amigo, conselheiro, diretor, administrador, doutor, tá bom, né? Jorge Campos. É uma honra estar aqui com vocês para prestar essa homenagem ao professor Jorge Campos. Falar do professor Garcitilso não precisa mais. O reitor foi muito feliz nas colocações. Falar de Jorge Campos, se aqui pudesse ter vindo os amigos, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho do professor Jorge Campos, não teria que ser aqui, teria que ser na Arena da Amazônia, mais ou menos. Mas nós fomos agraciados de estarmos aqui, nesse momento, graças à propositura do vereador François, munido de um espírito público e de gratidão, fez essa homenagem, está prestando essa homenagem ao Jorge Campos. Foi passado o vídeo, eu nem sabia desse vídeo, mas foi passado o vídeo e eu evidenciei um equívoco naquele vídeo. Antônio Jorge Cunha Campos, de família humilde, não, família nobre. Família nobre porque tem um pai presente, uma mãe acolhedora e irmãos de caminhada. Essa é a nobreza da família, assim como muitos de nós tivemos essa oportunidade de ter família nobre. A condição financeira são aquelas cascatas que o rio tem e provoca energia, motiva. Professor, me permita, João Nogueira, cantor de samba tradicional, dado momento ele cantou o seguinte: o corpo a morte leva, a voz some na brisa, a dor sobe para as trevas, e o nome a obra imortaliza. O seu nome está nesse rol dos amazonenses que labutam pelo bem comum. Os colegas de conselho que atuaram com o ex-presidente, então presidente de 2016, Jorge Cunha Campos, ele fez em todas as oportunidades dele
um discurso seguinte: completei um ciclo. Volta e meia dizia, completei um ciclo, porque ele, de ribeirinho, operário do distrito, acadêmico, professor, até chegar ao conselho e ser presidente do conselho. E ele dizia, disse várias vezes, completei um ciclo. Mais uma vez, de forma positiva, o professor Jorge Campos se equivocou, porque ele não completou um ciclo, ele está numa espiral constante. Então, conselheiro, diretor, o senhor não está num ciclo, o senhor está numa espiral. O senhor não tem limite. O seu crescimento intelectual, profissional, familiar e afetivo não tem limite. Então, essa homenagem de hoje reforça que os seus amigos, os seus colaboradores têm em ti esse espelho. Eu fui aluno do professor Jorge Campos na FES. Logo depois, tinha ido para a Europa? Já não, ainda não tinha ido, né? Já tinha voltado? Não tinha ido para o doutorado. Quando se falava em Jorge Campos, lá vem o Jorge Campos, pronto. E aí se falava de espinha de peixe, se falava de... Ele fazia a gente dormir tarde com as atividades que ele passava. Muito exigente, muito competente, muito coerente. Ele me antecedeu, ou melhor, eu o sucedi no conselho, na presidente do conselho. E ele, com toda essa graduação, com toda essa titulação, tendo esse status de ex-presidente, comigo tem sido um sacerdote, porque ele se despe de toda a vaidade, de todos os títulos e diz: presidente, estou a serviço. Onde me mandares, irei. Imagina eu ter que dar algum comando para um homem desse. Então, com muita responsabilidade e coerência que eu aprendi com ele também, Jorge Campos representa o Conselho nos mais qualificados fóruns do Estado do Amazonas e até do Brasil. Tenho no administrador Jorge Campos, conselheiro, um amigo e um parceiro. Professor Jorge Campos, muito obrigado por ter chegado à minha vida e estar presente nela até hoje. Creio que muitos dos colegas aqui podem dizer a mesma coisa. Parabéns pela homenagem. O senhor merece. Convidamos agora a sua senhoria, o senhor Orlando Ferreira Cruz, presidente do Sindicato dos Administradores do Amazonas. Bom dia. Quero cumprimentar o vereador François Matos, autor da propositura de homenagem ao nosso colega Jorge Campos. E, em nome do vereador, eu quero cumprimentar a mesa, todos os componentes da mesa, desta honraria que se faz nesta manhã do dia 2 de agosto de 2018. Quando eu vinha para cá, para essa homenagem, eu vinha pensando o que dizer para essa plateia, para o homenageado. E pensei o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas. Lembram aquela escrita feita com caligrafia, às vezes distorcidas, e às vezes a gente não entende muito bem o que está escrito? Eu acredito que é assim que se concretiza as coisas na vida da gente. Conheci
o homenageado, o professor, o administrador, na década de 90, quando ele estava começando, iniciando a sua trajetória no magistério, lá na Faculdade de Newton Lins. E o professor Jorge Campos é aquela resiliência em pessoa. A sua resiliência lhe traz aqui nesse momento, professor. E a sua serenidade faz com que todos reconheçam você como aquele maestro daquela grande orquestra da vida. Então, o professor vem desenvolvendo essas atividades no magistério, no campo do empreendedorismo, no campo das ciências sociais, e até sonhou em ser político. Mas o sonho não acabou, né, professor? Então, quando eu vinha para cá, eu pensava assim, professor Jorge Campos, com aquela capacidade de agregar, de trazer, de confluir as ideias, as pessoas, ele merece muito mais do que apenas a gente fazer uma saudação. Ele merece o reconhecimento, principalmente da classe dos administradores, do qual eu estou representando. Nós estamos hoje no estado do Amazonas com mais de 10 mil administradores, professor Jorge Campos. E nós sabemos que o Brasil precisa de administração. O nosso país precisa de administração. Nosso país precisa de uma gestão de qualidade, com ética, com profissionalismo. O nosso Brasil precisa de mais Jorge Campos. E é assim que eu vejo essa singela homenagem que eu estou representando os profissionais de gestão e de administração do estado do Amazonas. Que você continue, professor Jorge Campos, a fazer o bem. Continue com a sua simplicidade, continue com a sua capacidade de transformação, porque só essa sua capacidade é que transforma as ideias em ações e que aquilo que a gente sonha seja realizado. Desejo a todos um dia maravilhoso, e especialmente a família do professor Jorge Campos. Muito obrigado. Convidamos agora a Sua Senhoria, o professor doutor Antônio Jorge Cunha Campos, para fazer o seu pronunciamento. Bem-aventurado é aquele que proclama o verdadeiro Deus como seu Salvador. Ilustre vereador François Matos, neste ato, presidindo a sessão solene, jovem liderança política que emerge da sociedade amazonense para o Brasil. Conclamo a que continue nesta caminhada, porque nosso país precisa de renovação, precisa de competência nessa área tão estratégica da vida brasileira e que os segmentos, todos eles, econômico, social, democrático, dependem muito, que é o setor político partidário, que nós sabemos ainda precisa de uma limpeza muito profunda para que nosso país possa encontrar o seu verdadeiro rumo. Estou muito contente com a sua propositura e estendo as minhas saudações a todos os vereadores que a aprovaram.
Silvio Pulga, reitor da Universidade Federal do Amazonas, igualmente meu amigo pessoal, muito me honra a sua presença aqui, representando algo em torno de 40 mil pessoas que fazem parte hoje da Universidade Federal do Amazonas. E muito me orgulha ter sucedido o nobre amigo na direção da Faculdade de Estudos Sociais, onde hoje temos 2.500 alunos, 90 professores, em torno de 60 com mestrado, 18 técnicos. Professor Luiz, eu aproveito e lhe agradeço o apoio que tens me dado dioturnamente na condução dos trabalhos, professor. Igualmente ao professor Breval, que se encontra ali conosco, ao Lissandro, e não poderia deixar de falar no Afrânio. São muitas lutas que temos travado, e aí eu estendo os meus cumprimentos a todos os professores da Universidade Federal do Amazonas. Inácio Guedes, presidente atual do Conselho Regional de Administração, meu amigo pessoal, que me sucedeu na presidência, está fazendo uma gestão digna dos administradores, dando continuidade àquele trabalho começado já há alguns anos atrás, e eu posso marcar aqui o Nelson Aniceto, depois o Colares e a minha gestão. Parabéns, continue assim, porque hoje você representa uma categoria estratégica para o desenvolvimento do nosso país, que carece de gestão ética e profissional. Como sempre digo, vocês sabem que muitos dos problemas que vivemos hoje na área de educação, de saúde, de infraestrutura, de produção de ciência e tecnologia, sofre gravemente com problema de gestão, e a origem desses problemas está na gestão. Quando juntamos essas deficiências de gestão com a corrupção, temos então um retrato do nosso país. Continue com afinco e conte sempre conosco. Orlando, aqui representando o Sindicato dos Administradores, Guerreiro, eu, inclusive, vejo em você a história ambulante da administração, por isso, enquanto presidente, eu trouxe uma equipe de Brasília com apoio do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira, aqui representado pelo Colares, que não pôde estar em Manaus, e ali nós gravamos 4 horas e 19 minutos de vídeo contando a história do curso de administração e do Conselho Regional de Administração. Fomos buscar professores já aposentados, alguns doentes, mas gravamos e está imortalizado a história do Conselho para as próximas gerações. Obrigado pelo aprendizado que você tem me passado, porque, Orlando, uma das coisas que eu fiz de correto na minha vida foi me entender um eterno estudante, ou um eterno estudioso, porque ninguém sabe tudo de nada. Igualmente, Eisenhower, aqui representando o nosso prefeito, que tenho participado com ele de muitos momentos, de muitas lutas. Tive a felicidade, em 2008, enquanto candidato a vereador, depois em 2010 a deputado estadual, de conviver com o Arthur, o Pauderney, nós três ali discutindo política e ver como melhorar isso, e aprendi muito com eles. Transmita ao prefeito os meus sentimentos de respeito por ele, e que Deus o abençoe nessa caminhada importante, que é conduzir uma cidade como Manaus. O Colares, meu velho amigo, de muitas lutas também, e que viveu comigo momentos desafiadores, como foi escrever o Plano Brasil de Infraestrutura Logística. Passamos muita angústia para escrever esse plano, que é uma proposta concreta e real nos 6 modais de transporte para todo o Brasil. Viajamos do Rio Grande do Sul, desde Uruguaiana, a fronteira com a Argentina, as Guianas. De igual forma, de Rio Branco, no Acre, Sena Madureira, Bahia, passando pelo centro-oeste brasileiro, fazendo diversos seminários, reunindo doutores e mestres, cada um na sua área específica dos modais de transporte, para escrever o Plano Brasil de Infraestrutura Logística, que vocês hoje podem ter acesso nas mídias sociais. Muito me orgulha esse trabalho, e ali, muitas vezes, com o Colares, a gente discutindo questão de recurso, e ele sempre dando apoio. Então, você, Colares, tem uma participação importante na concepção
do Plano Brasil de Infraestrutura Logística, que foi entregue já a todos os presidentes, governadores, senadores, com o lançamento feito em Brasília. É um trabalho real do administrador para um problema crônico que o nosso país vive, que é mobilidade de pessoas e produtos. A sociedade que não consegue construir uma infraestrutura de mobilidade adequada, ela não se desenvolve, porque os produtos não podem transitar de uma sociedade para outra. Portanto, ela está fadada a ficar ali do jeito que está hoje. Portanto, o PBLOG é, sim, um projeto vitorioso dentro do nosso sistema. De tal forma que agora me resta reconhecer algumas pessoas que estão aqui, que fazem parte dessa trajetória. Eu me lembro que nos anos 80, a Salete Braga, aqui representando a Federação das Indústrias, confiou em mim, me deu um apoio importante, eu sou eternamente grato. Como sou grato hoje, Milson, você e a esposa de Itacoatiara, que vieram especialmente para este evento. Isso muito me honra. Durante a eleição, me hospedei na casa de vocês, porque não tínhamos recurso, e você me abrigou lá, e daí gerou essa relação de família que tenho com vocês. Também sou eternamente grato a tudo que vocês fizeram por mim, fazendo uma eleição sem recursos, e voto fiel, que é um dos problemas, Milson, que nós temos que resolver, e esta casa sabe disso. Na medida em que o nosso eleitor deixar de vender o seu voto e trabalhar numa outra direção, que é aquela que nós temos dito, de acompanhar os seus candidatos, eu acho que começa uma grande revolução na área política que nós tanto precisamos. De tal sorte que, nessa nossa caminhada, que nos trouxe até aqui, muitas coisas ainda virão, eu quero dizer que a responsabilidade minha é muito grande em carregar esse título, porque poderia ser qualquer um de vocês aqui. E isso, Inácio, como você disse, sem dúvida alguma, transfere para mim um peso e uma responsabilidade muito grande, porque educação se faz com pessoas, para pessoas. E vocês que estão aqui, que eu tive a felicidade de ligar, de convidar para estar aqui, em algum momento participaram de projetos comigo, voltados para a transformação de vidas de pessoas, que é a nossa grande missão aqui. Tem sido assim a nossa caminhada, François, e eu sou muito grato pelo teu reconhecimento, porque eu ficava pensando, Mato Grosso me deu por 2 anos seguidos honrarias deste tipo, e eu fui lá receber na Assembleia Legislativa. Eu ficava pensando, e a minha cidade não me vê? E eu acho que não é a mim que está sendo visto hoje, mas a cada um de vocês, porque educação para o Brasil ainda é a chave secreta, e eu digo secreta porque o Brasil não descobriu ainda a importância da educação, que é a palavra eixo central do evento de hoje, educação. E eu digo que a educação é o código secreto do desenvolvimento, no caso do Brasil, porque o Brasil não descobriu ainda a importância da educação. E aí eu aproveito para fazer aqui, trazer uma reflexão importante demais, porque eu sei que eu estou falando aqui para formadores de opinião, para uma parte importantíssima, Silce, da elite intelectual do meu Estado. Vocês influenciam muita gente na condição de professor, o acesso que vocês têm às mídias, e que, portanto, são o grande veículo de transformação para o que nós, de fato, precisamos, e aí a educação é o canal. E a reflexão que eu quero deixar, e quando eu digo que educação ainda é um código secreto, porque nós não descobrimos o seu potencial de transformação, é porque em nosso país é a leitura que eu faço. Nós ainda não sabemos diferenciar o ensino e educação. A nossa estrutura nas faculdades e universidades, elas estão sendo feitas. Elas existem e funcionam para ensinar. E ensino é um subproduto da educação. A educação é transformadora. E isso é fácil perceber no dia a dia, quando em um coletivo você observa alguém que ouve música no seu celular em um volume
além do normal, sem usar o fone de ouvido. Isso se manifesta quando o teu vizinho na tua casa, à noite ou sábado e domingo, coloca a caixa de som naquele volume, você não pode curtir tua família, curtir teu final de semana, porque o barulho está demasiado. Isso se manifesta quando você chega num local público e ele está danificado, tu não pode usar aquela praça, aquele banheiro, porque quem veio antes sujou e deixou sujo para você. Isso é sinal de uma sociedade não educada. É a realidade que nós vivemos. Daí, a grande contribuição da nossa geração está em trabalhar a educação como mola transformadora das pessoas, e transformando pessoas, eu transformo o meu entorno, o meu ambiente. E cada um de vocês aqui tem poder, e grande poder dado por Deus, para ser esse agente de transformação, discutindo essas questões. Como transformar a estrutura das nossas faculdades, das nossas universidades, de instituição como a tua, né, Cláudio? O IMPA, em uma estrutura para educar e não apenas para ensinar. Essa é uma reflexão importante, gente, porque na medida em que educarmos o nosso povo, e aí eu entro no segundo momento da minha reflexão com vocês hoje, está em fazer com que a nossa população entenda que a educação vai dar essa visibilidade, de ver, e aí eu estou falando da prática. Por que 81,3% do PIB amazonense está centralizado em Manaus? E eu tenho 19% da riqueza para distribuir para 61 municípios. A pobreza está instalada nesses municípios. Quando eu acrescento a Manaus, o Coari, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, eu chego a 85%, quase 86%. Precisamos de políticas públicas para desenvolver o Amazonas, não só Manaus. Hoje à tarde eu vou discutir isso às 15h no Condese. Eu vou lá, Inácio representando o Conselho, e vou debater essas questões, conforme eu falei ontem com o professor Zé Alberto, lá na UFAM. Essa educação vai fazer, gente, materialmente, fazer com que o nosso povo de Presidente Figueiredo, por exemplo, entenda por que a riqueza gerada na Poliminas do Pitinga não chega nos bairros, não chega na saúde, não chega na educação. Para onde está indo essa riqueza? Pastor Vandésio, nós sabemos, o livro de Reis mostra que sempre uma sociedade vai procurar dominar a outra, com a estratégia adequada naquele momento. Como dizia Sarney, quando nós vamos conversar com os americanos, eles colocam uma metralhadora na mesa. E hoje não é mais por esse canal, hoje é com tecnologia, já que estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Primeira, 1780, segunda, 1860 na Inglaterra, terceira, nos anos 70, e a 4ª, de 2011 para cá. Como preparar o nosso povo para transformações, para rupturas? Não é mudança incremental, eu estou dizendo em rupturas. Produtos, tecnologias que nascem e morrem em menos de uma década. A educação vai fazer, François, fazer com que, e aí nasce, nós temos uma função importante nisso, assim como tem Eisenhower também, no seu trabalho, de entender, por exemplo, uma cidade como Coari, por que ela é tão pobre? Se chegou a ter faturamento, receita mensal de 20 milhões, para onde está esse dinheiro? De fazer a gente entender que no Pitinga, segundo informações que eu tive, preciso constatar, já está se explorando o nióbio. E sem nióbio não tem satélite, não tem avião, não tem... E o Brasil tem 98% desse minério. 23% está em São Gabriel da Cachoeira.
Se nós fizéssemos uma gestão profissional apenas neste recurso, nós estaríamos com os problemas financeiros resolvidos. Mas eu continuo dizendo, somos um povo pobre vivendo numa região rica porque ainda não nos educamos para isso. De tal modo que eu vejo que essas duas reflexões que eu deixo aqui, elas são reflexões importantes e têm a ver com a palavra central deste evento, que é a educação. Que a gente continue de mãos dadas para que possamos transformar de fato as pessoas em nossa sociedade a partir da educação. Que nós possamos não desistir diante das dificuldades que são inerentes ao processo de transformação e educação das pessoas. Teria e tenho muito mais coisas a dizer, mas quero respeitar o tempo de vocês, porque tempo é uma energia não renovável. Nós não temos como recuperar tempo. Perdeu, acabou. E o que é mais interessante é que nós não sabemos qual é a nossa cota de tempo. Ela pode se acabar a qualquer hora, temos que estar preparados para ela. Mas eu estou muito feliz hoje, François, a todos que compõem a mesa, a todos vocês. Peço que continuem engajados comigo nessa luta pela transformação via educação, e agradeço muito. Seu Calbi, Flávia, Neia, cantou maravilhosamente bem o hino. Muito obrigado pela presença de vocês, o Willis, o Jorge, enfim, todos vocês. E termino agradecendo a Dani, agradecendo a meu filho Tiago e meu neto que estão aqui, e estendo a Denise e a Sandra também os meus agradecimentos. Estou muito feliz por você, sinto falta do meu irmão Glauber, que poderia estar aqui conosco, mas está bem representado. Peço para encerrar as bênçãos de Deus a cada um de vocês, e que o grande Deus possa cobrir a vida de vocês com o manto sagrado da paz, da felicidade, da fartura. Que Deus os abençoe. Amém. Neste momento, convidamos a todos para, a imposição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Majestade.
Estamos encerrando essa sessão solene, essa manhã simbólica, de valorização da educação, de valorização de um grande profissional, em que eu fui um instrumento. É a cidade de Manaus que está reconhecendo os seus esforços, a sua contribuição para a melhoria da qualidade da educação superior, do ensino técnico. Eu conheço o campus também de vários cursos no Distrito Industrial, né? Então, atuou em várias esferas, vamos dizer assim, da educação. Então, mais do que merecida. Agradeço a todos vocês, que Deus proteja nesta volta, nesse retorno para casa. E gostaria também de citar aqui a presença do pastor Vandélio Pinal e sua esposa, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agradeço também a presença. Agradecendo a Deus pela paz desse ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Garcitilso do Lago Silva, a Sua Senhoria, o professor doutor Antônio Jorge Cunha Campos.